Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Éder e hoje a gente vai apresentar o nosso podcast com o tema mercado de TI. É um tema bastante relevante para a nossa área aí, principalmente para o pessoal que está iniciando. Enfim, estamos aqui com o Ian. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Fala pessoal, meu nome é Edson. E aí a gente vai puxar o primeiro tema, né? O mercado de trabalho, tá difícil ou não? Cara, com certeza, você pode ver que o mercado de trabalho, como qualquer outro mercado de TI em si, ele meio que fica mais difícil a cada dia que passa, porque existe aquela necessidade de você se adaptar, né? Então, você pode ver aí que conforme novas tecnologias vão aparecendo, como a IA e como a nuvem também, surgiram novas carreiras que as pessoas poderiam seguir, ao mesmo tempo que dificultou as outras que já existiram, né? Já existia, na verdade. E as pessoas elas têm que começar a pegar essas novas tendências, esses novos requisitos, né? Que as empresas já entenderam que elas precisam disso e se adaptar a isso, né? Então, assim, eu acho que essa é a minha visão. Bom, eu achei bom que o Éder falou direto como que tá o mercado de trabalho, né? Perguntou pra gente, porque aqui eu acho que todo mundo é da área de tecnologia. Sim. Eu sou mais da parte de infraestrutura, eu posso dizer que a área de aprendizado hoje no mercado de trabalho é uma das melhores possíveis, porque a gente já tá praticamente no futuro, né? Assim, com mercado de trabalho como nuvem, a gente pode falar da AWS, serviços de rede, programação, que mais? Desenvolvimento, dados, manipulação de dados. Eu acho que a gente tá numa das melhores fases atualmente e, cara, o momento para entrar no mercado de trabalho de TI é agora. Seja TI, eu digo todos os ramos, né? Todos e todas essas áreas. E com a popularização também das redes sociais e tanto de novas chegadas de tendências novas da tecnologia também, a gente observa que o mercado ele ficou muito competitivo hoje em dia, né? Então, tem muita gente que se sente interessada em ingressar na área e com a popularização também do home office e de altos valores de salários aí envolvendo a tecnologia, as pessoas, elas, querendo ou não, se sentem muito mais interessadas e a quantidade de gente procurando emprego nesse meio aumenta bastante. Então, automaticamente, a competitividade e a dificuldade de você entrar numa empresa, ela também vai aumentar muito. E, assim, as empresas, elas vendo essa alta demanda, essa alta quantidade de pessoas interessadas na área, elas começaram a filtrar pela questão da adaptabilidade, né? Então, a pessoa que for ter esse diferencial, essa adaptabilidade, ela vai com certeza ser escolhida e meio que se destacar em meio a tantas outras pessoas nesse meio do mercado. Então, puxando outro tema aqui também, mais aqui pro lado do Mato Grosso, onde o agro é forte e tudo mais, onde a maioria das vagas que saem para TI está relacionado diretamente ou indiretamente com o agro, né? Tanto para a parte de infraestruturas, como o Edson trabalha ali na Bom Jesus, quanto você, né, que trabalha no escritório de advocacia e tudo mais, eu que trabalho no ramo de logística, na parte de fertilizantes. Tem bastante vagas abertas aí, justamente para a parte de infraestrutura, né, para a parte de dados, manipulação de dados. Vocês acham que as outras áreas, por serem um pouco menos relevantes, têm mais dificuldade de encontrar vagas aqui? Eu acho que no Mato Grosso, principalmente aqui em Rondonópolis, em questão de, por exemplo, front-end, um back-end. Aqui eu vejo muito para analista de dados e para cientista de dados. Acho que no último mês eu acompanhei bastante vaga no LinkedIn. Surgiu 4 ou 5 vagas nessa área aqui no Rondonópolis. Mas aí são aquelas vagas igual o Guilherme falou, não é hoje em dia você só fazer área de dados, tem que saber um pouco de back, tem que saber um pouco de banco de dados. Banco de dados você vai ter que saber para manipular dados, mas você tem que ser um pouco mais generalista do que um especialista hoje em dia para você conseguir uma vaga. Então, atualmente eu acho que tem muita empresa, não só... Eu acho que vale para o Mato Grosso,
mas eu acho que lá fora é um pouco mais forte. Tem muita empresa que eles não dão muita atenção pro pessoal que está desenvolvendo, pessoal que está cuidando do banco de dados, por exemplo. Tem muita empresa, principalmente no ramo de agro, né, que dá mais atenção para infraestrutura, porque é o que faz estar andando. Tipo, a maioria das empresas não quer desenvolver um aplicativo para facilitar as coisas, do agro eu falo, né? Eles querem dar segmento de negócio porque não para, entendeu? Agora, eu acho que, por exemplo, se pegar uma grande empresa que nem a SAP, é só desenvolvimento, sabe? Eu acho que é mais desenvolvimento do que infraestrutura, porque infraestrutura o que os caras precisam ter? Precisa ter servidor e manipulação de banco de dados. Agora, internamente, entra a questão de infraestrutura, mas eu acho que no mercado atual tem muita empresa de agropecuária e etc. do ramo do agro que não dá muita atenção pro front e pro back-end, entendeu? Justamente entra a questão do software terceirizado, né? Como SAP, TOTS TV, são todas empresas que elas fazem o software sob medida ou fornecem para o cliente utilizar. E é esse outro também questionamento que eu quero aí a gente discuta um pouco sobre se realmente vale a pena uma empresa ela criar seu próprio software ou terceirizar, fazer a compra de uma licença de um software como a SAP, a TOTS. O que vocês acham sobre Então, atualmente, assim, na empresa onde eu trabalho, nós estamos bastante avançados na questão de desenvolvimento próprio. Seria ter o próprio aplicativo para gerenciamento de aprovações, de pedido, né? Enfim, todos os processos, a gente tem vários aplicativos que dão segmento em cada setor da empresa. Mas assim, eu vejo por aí, principalmente na nossa cidade, muita empresa que ainda contrata terceiro, entendeu? Assim, a gente também contrata SAP, obviamente, né? Porque a SAP, ela é gigantesca, entendeu? O que você dá para fazer dentro do SAP Gui é muito processo que, tipo, não dá... A gente fica umas 4 horas só falando dos processos que tem aqui dentro da SAP, entendeu? Justamente. Entra nessa questão aí, tipo, de você ter uma plataforma que é especializada na sua empresa e outra que é mais geral, né? Porque na geral, na época que eu trabalhava, eu atendia muita gente que tinha problema com o TOTS, que usava, por exemplo, o sistema do Proteus. Tem uma quantidade imensa de funções diversas ali, que, é claro, foram criadas para atender diversas empresas com suas funcionalidades ali no meio, mas é muito vantajoso você ter o seu próprio sistema, porque esse sistema ele é adaptado para a sua empresa, né? Ele vai atender aquilo que é necessário. Ele não é genérico. Exatamente. E as pessoas vão se sentir muito mais, querendo ou não vão ser bombardeadas de funções que elas nem fazem ideia do que serve, sabe? E elas podem sugerir ideias, adaptar o sistema dela. É mais a questão de personalização mesmo, né? Então a pessoa que tô sentindo a necessidade que a gente precisa de um sisteminha aqui pra gente organizar o nosso estoque, vamos colocar dentro do nosso sistema. E dentro desse sistema tem outras funcionalidades que podem se adaptar ou podem ser criadas para suprir essas necessidades, entendeu? E eu acho que assim, depende muito da empresa. Se ela tiver um investimento para construir o seu próprio sistema, é muito vantajoso, porque você pode moldar ele da forma que você quiser. Agora, você tem outra vantagem também na questão do geral, porque você já tem vários sistemas preparados. É claro, vai ter aquela dificuldade de você se adaptar, integrar, organizar toda a equipe, mas é uma opção de um custo-benefício, entendeu? Do que você fazer um sistema do zero. Então, né? Eu ia até falar que depende muito do investimento da empresa para estar realizando o desenvolvimento próprio, entendeu? Porque assim, atualmente, a empresa que contrata ou Proteus ou SAP, eles têm a oportunidade de enviar as requests, que são as mudanças no SAP, entendeu? Mediante a demanda da empresa. Por exemplo, se eu quiser criar uma transação que faça algum processo específico dentro da empresa, o dev pode muito bem estar desenvolvendo
e pedindo para subir uma request pro pessoal da SAP mudar, entendeu? Seja SAP, Proteus. Eu acho que vai muito do investimento da empresa. Por exemplo, a gente pegar um contrato anual da SAP para uma empresa, eu não sei se chega a ser milionário. Eu acho que deve ser, tipo... Enfim, não tenho noção de preço, mas eu garanto que pode ser mais barato do que ter que desenvolver... contratar a empresa para ajudar no desenvolvimento de aplicativos, entendeu? Só para apontar mais uma coisinha sobre esse assunto, é que outra coisa sobre a plataforma geral é que você fica totalmente dependente de outra equipe para fazer manutenção da sua plataforma. Por exemplo, se ela cair, muitas empresas serão afetadas por causa disso. O que é diferente de você ter sua própria plataforma, porque a sua equipe vai trabalhar em resolver um problema que aparecer. E assim, é algo que na época que eu atendi esse pessoal do Proteus e tudo mais, era o que era mais frequente. Dá problema no site, dá problema em alguma funcionalidade específica, eles têm que esperar um tempão até resolver, entendeu? Então, assim, tem essas diferenças também e vantagens. Em contraponto também tem a questão da LGPD, né? Por exemplo, um software terceirizado, se caso tenha uma invasão, a culpa não necessariamente é da empresa. Então ela não vai se responsabilizar. Porém, quando é um software desenvolvido para a própria empresa em si, ela tem a questão desse risco, multa e tudo mais. Então, muitas das vezes a empresa optam por escolher softwares terceirizados justamente para evitar isso. E muita questão também da questão da documentação do software. Porque você criar um software do zero, vai ter algum tempo ali de documentação de treinamento. E muitas das vezes no mercado atual, as empresas já buscam, antes de contratar um colaborador, que ele já tenha experiência nesses sistemas já feitos, né? Como a Dapots, enfim, Senior, entre outros. Tem muita empresa atualmente que usa esse mercado, seja empresa do comércio, eu falo, né? Mercado, eu acho que alimentício não deve usar, né? Porque é mais com imobilizado, essas coisas, eles fazem transação por lá. Enfim, eu ia falar disso de terceirizar, no caso. Porque assim, você não, caso ocorra algum problema no software, no ERP que fala, né? No ERP, você não vai ter que movimentar, não vai ter que movimentar a sua equipe para atender, entendeu? Você vai ter mais disponibilidade para fazer as coisas, atender o pessoal dentro da empresa e contratar o pessoal da SAP para resolver. Cara, e é isso, eu acho que na minha opinião, compensa mais uma empresa contratar um sistema externo do que estar o tempo todo tendo que resolver BO de um interno, entendeu? É isso aí. E eu acho que, tipo, no mercado de TI atualmente também, vocês vão ver, tipo, surgindo novas oportunidades, novas carreiras, com o surgimento de novas tecnologias também. Vocês não acham que as que já existem, elas estão sendo desvalorizadas? Por exemplo, as empresas hoje, elas estão cobrando demais de alguém que está começando na área, praticamente, sabe? Por exemplo, um exemplo que eu dou muito é a questão de você entrar no mercado de TI sendo um auxiliar de TI, um estagiário de TI. Você vê requisitos absurdos para um salário que, tipo assim... são não é equivalente ao que você tem que... Exatamente, são muitos requisitos que você facilmente ganharia muito mais por aquilo, sabe? E aí você... Fora o conhecimento também a responsabilidade, porque hoje o auxiliar de TI faz coisas como se fosse um TI de verdade. Exatamente. E você faz até mais coisas do que está encarregado do seu cargo em si, né? Quando você está na empresa. E aí você se sente muito desvalorizado com isso, sabe? Querendo ou não. Aí as pessoas, se essa vaga tá pedindo todos esses requisitos, por que eu não estudo um pouquinho mais e pego um salário muito maior, trabalhando especializado em outra coisa, sabe? E também ao contrário acontece, tipo, salários e requisitos dessas carreiras que estão chegando agora, eles acabam, algumas empresas elas têm essa distorção de, a quantidade absurda de requisitos, por exemplo, uma pessoa que é analista de dados, entendeu? E aí você vê o salário não é equivalente, entende? E aí eu acho que, eu acho que as empresas elas teriam que ter essa visão de
de que é necessário ter essa adaptabilidade, mas você não pode cobrar demais, assim, sabe? Cara, é aquilo, né? É lei da escassez. Ultimamente estão tendo muitas vagas abertas realmente aqui na área do Mato Grosso, tanto para analista de dados como analista de TI e tudo mais, programadores. Mas entra naquela questão. O que eles pedem mais é experiência. Você tem que ter uma experiência para pegar um cargo de analista. Geralmente eles não contratam uma pessoa de analista sem ter uma experiência na área. E os cargos de experiências lá embaixo, como assistente, auxiliar, realmente é preocupante. 10 anos de experiência com... Então. E o cara começou agora, entendeu? Mas aí você vê que também há muitas vagas abertas com requisitos até que razoáveis de você ter ali. Como conhecimento, enfim, de redes e tudo mais. E entra aquela questão, a área de TI é igual a todas as outras que existem. Existem várias áreas, por exemplo, logística, tanto na área administrativa, cargos como assistente administrativo, que um salário de uma empresa é 5 mil, e na outra eles estão pagando 1.800. Em todas as áreas existe essas disparidades. Muitas das vezes podem ser até através do RH que não sabe para que ele está contratando, porque existe muito isso de, por exemplo, a empresa não teve nenhum TI na empresa, vai contratar um TI e não sabe ali o que o TI tem que saber, o quanto eles estão... um TI que faz aquilo que ela gostaria de receber, e muitas das vezes eles estipulam um teto para o salário ali que não é o aceitável para o nosso mercado, mas eu vejo que hoje isso está diminuindo bastante, porque querendo ou não, a nossa área de tecnologia, a gente tem a noção, né, de tipo assim, opa, essa vaga aqui acende um alerta se eu devo ou não me candidatar, e as empresas estão tentando corrigir isso. Cara, eu acho que um dos maiores segredos do mercado de trabalho de TI é você evoluir na empresa, entendeu? Porque assim, ou você evolui lá e sai para buscar oportunidade em outra empresa, ou você não vai para lugar nenhum. E isso abre uma questão ética para nós de TI. A questão de você monopolizar o conhecimento na empresa. Por exemplo, você é o único TI de lá, você começou como assistente de TI. Um cenário hipotético. Você monopolizar o conhecimento das coisas que você obtém lá, sem fazer documentação, só guardando para si, para você pedir uma promoção. Será que isso é ético ou não? Não. Pois é. Nunca vai ser. Não é ético, mas é o que tem muita gente fazendo por aí. Pois Estão criando documentação justamente, eles não vão me mandar embora, ou eles vão ter que me promover porque eu sou o único que sei resolver esse problema. Pois é, por isso que a gente vê vários gestores aí cobrando documentação de tudo que faz, entendeu? Eu acho que a maior parte do pessoal que cobra a documentação faz pensando nisso. E o mercado de TI, querendo ou não, ele é muito movido por habilidades. Então, por exemplo, um cargo de um analista pleno vai ter uma entrevista com a analista sênior, e aquele sênior se sente ameaçado porque sabe que aquele pleno ali, com as habilidades que ele tem, possivelmente ele vai virar um sênior daqui a pouco. E quem sabe se vai ser o cargo dele que ele vai roubar. Então, muitas das vezes, também tem isso no mercado de os cargos superiores contratando para cargos inferiores pessoas que não necessariamente têm o conhecimento para estar naquele cargo. Tipo, contrata um pouquinho mais inferior porque fala, não, ele tem um conhecimento mais inferior, assim, mas eu não vou me sentir ameaçado caso ele entre na empresa e ele comece a estudar. Pois é. Cara, eu acho que, tem muita gente mal intencionada nesse tipo de, não quero que você evolua, entendeu? Mas ainda bem que, eu atualmente trabalho num ambiente que todo mundo se ajuda e é o que é mais importante, porque, assim, você não espere que um auxiliar de TI que recém entrou na empresa conheça tudo, sei lá, sobre a rede da empresa. Você quer que o cara descubra o IP de um rádio, entendeu? Inclusive, meu chefe, se estiver vendo, um abraço. Promova ele. E promove. Mas assim, cara, eu já entrei em setor de TI que o pessoal não se conversa, entendeu? É uma equipe que é todo mundo calado e é cheio disso que você falou. É alguém não querendo que o outro seja promovido ou às vezes pegar a promoção do outro, né? Em vez de ter a cooperatividade, tem a competitividade entre Exatamente, equipe, né? apaga a tabela e muda o log.
mas será que não é as próprias empresas que promovem isso? Porque você entra numa questão de que uma empresa ela tem que se expandir. E tem muitas empresas que não vê essa questão pro setor de TI. Tipo, olha, tá, a gente pode ter 2 analistas sênior, a gente não precisa só ter um. Mas a questão do salário também é muito alto. Então, será que não tem isso muitas das empresas de tipo assim, olha, não vamos deixar o TI desse tamanho que está, enquanto os outros setores expandem e deixa a competição rolar lá dentro? Cara, eu acho que atualmente o setor de TI ele é tão grande quanto os outros, cara. Porque me fala uma empresa que, tipo, toca, assim, não empresa pequena, né? Obviamente. Não vai ver a cantina Quero Mais. Sim. Aí, cara, nenhuma empresa move sem o TI, né? Isso Nenhuma. aí. Eu não tô falando de questão de mover, mas, por exemplo... Da importância que Isso, tem. é um setor importante, realmente, mas as pessoas não veem tanta importância assim, em expandir ele. No caso, eu falo, pô, um setor de TI com 10 pessoas ali, e eles estão fazendo a expansão da parte administrativa e tudo mais. A gente vê muito mais as partes administrativas sendo expandidas, tendo mais contratação de cargos, enfim, do que a parte de TI. Eu acho que vai muito da percepção de valor. Vai. Tem essa Porque, questão às também. vezes, igual uma infraestrutura que mexe com rede, o funcionário ele não vai ver, o funcionário não vai ver a tecnologia sendo mexida ou desenvolvida ali na hora. Ele só sabe que a internet está funcionando. Ou um cara que está planejando um software, está programando, está no back-end, está no front. Isso Ele não só é vai ver o visto. final, vai ver só a telinha bonita, ele não vê o que está por trás. Ele não vê o tempo de esforço. Porque às vezes, talvez, por exemplo, uma empresa contratar um programador, talvez um back-end. Um back-end, o chefe não vai estar olhando o que está acontecendo. Ele vai ver um monte de linha de código, não vai entender nada. Ele não tem essa percepção de valor, igual, por exemplo, um auxiliar financeiro, que ele está tocando a empresa ali, tá vendo? Essa é a diferença de uma empresa. É que tem porque- um gerente de TI ali pra dar o rumo pra empresa, né? De transmitir essas informações, que a equipe de TI está desenvolvendo, o pessoal do administrativo ali, os diretores e tudo mais da empresa. Cara, porque ali o diretor só vai enxergar os ganhos e as percas, né? Que ele enxerga o setor de TI como um extintor de incêndio. Só vai chamar quando tiver que apagar o fogo. E eu acho que, assim, tem muita empresa que leva a sério. Inclusive, eu conheço empresa que tem diretor de TI já, entendeu? Isso tanto aborda a área de infraestrutura, desenvolvimento e projetos. Só que tem muita empresa ainda que não vê o TI como uma parte importante. Vê apenas como, tipo, o pessoal que vai formatar o computador. Exatamente. E é nesses tipos de empresas que, querendo ou não, a gente acaba Eles vendo- que vão vir na hora que tiver que trocar o toner da impressora. E eu querendo que é nessas empresas aí onde a gente vê essas vagas aí cobrando um salário mínimo para analista de TI. Então é isso, eu acho que a gente já tocou em vários assuntos aqui sobre o mercado de TI. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí seu comentário, o que você acha do mercado de TI atualmente. Você que se sente interessado em ingressar nesse mercado aí que vem crescendo cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu like e até a próxima. Falou. Até mais.